Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira, hein? Interesse em goleiro, a gente vai falar aqui sobre esse assunto, né? Que o Vasco estaria interessado, né? Em um goleiro aí lá na Colômbia, informação da imprensa colombiana. Vamos falar também sobre grana, venda do potencial construtivo, 614 milhões e meio de reais. Vamos falar aí bastante sobre esse assunto. Vamos falar também sobre a arbitragem definida, o prazo de 1 ano, né, sem risco de execução. Vamos falar também sobre outros assuntos envolvendo o Vasco aqui, assuntos pertinentes, porque tem grana entrando nos cofres também por conta de mecanismo de solidariedade. Vamos comentar bastante sobre isso, você não perde nada aqui nesse vídeo. Então eu peço humildemente para você clicar aqui embaixo no joinha, você clicou no joinha, ajudou pra caramba aqui o nosso trabalho. E claro, você aí do outro lado, que quer comprar a sua camisa do Vasco, ó, tá vendo essa daqui? Eu vou deixar o link da Bezutti Esportes aqui embaixo, bezutiesportes.com.br, o link tá aqui embaixo e ainda tem promoção para você, que é vascaíno. Na compra de 2, você leva a terceira, é isso mesmo, comprando 2 através desse link, você leva uma completamente grátis aqui do nosso canal. A gente presenteia com mais uma, você já imaginou? Tá trajado com essa camisa do Vasco aqui, esse final de semana, sextou, né? Não dê mole. O link tá aqui, você que tá procurando ela há maior tempão, você acabou de achar no primeiro comentário fixado, beleza? Bom, se você também não é inscrito aqui no canal, botãozinho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Ali você acompanha todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite o nosso conteúdo. Hoje às 5 da manhã já teve vídeo. Você acompanhou? Pô, não? Então não perca essa oportunidade. Clica ali, ó, inscreva-se, sininho de notificações, para você ficar sempre atualizado, né? Durante a parte da manhã, tarde e também à noite. Sem mais delongas, solta a vinheta. Enquanto a vinheta passa, é o tempo de você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. R$614 milhões de reais. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, é claro, você vai ficar sabendo de tudo. Outra, o Vasco interessado em goleiro no futebol colombiano? Bom, é o que a imprensa colombiana está falando. Grana, milhões na conta do Vasco, porque o River Plate acertou a contratação de Matias Galarza. A gente vai falar também sobre isso e arbitragem definida para o jogo contra o Internacional nesse final de semana, domingão, hein? O Vasco encara o Inter, rapaz, lá no Beira-Rio, hein? Tomara que seja virada de chave aí nesse jogo, né? A gente está precisando pontuar no Campeonato Brasileiro para não entrarmos na zona da degola. Bom, olha só, vamos lá, 614 milhões e meio, né, de reais. Segundo informação do nosso amigo Joel Silva, o Vasco já está aí avançado, né? Com a venda do potencial construtivo que pode girar em torno desse valor para a reforma e construção de São Januário. Parece que tem uma empresa já num percurso mais longo, né, desse caminho, tem aí mais 60 dias para executar a compra, né, o próprio Pedrinho falou na coletiva que concedeu ontem. E, claro, a gente aguarda, né, na expectativa da captação desse recurso, que é um recurso que será fiscalizado por órgãos públicos, né? A gente sabe que é uma iniciativa governamental, né, que envolve a prefeitura, o potencial construtivo é criado, transferido para outro espaço e vendido para exclusivamente a reforma e ampliação de São Januário, né? No período ali pré-eleições, a gente viu uma movimentação muito grande acerca disso e, claro, a gente observa, né, nesse cenário agora as empresas, né, a iniciativa privada buscando, né, a compra desse potencial construtivo para investir, né, nesses lugares, mais precisamente na zona oeste do Rio, né? Um potencial construtivo da zona norte transferido para a zona oeste para fazer aí os seus empreendimentos e esse valor ser captado ali pelo Vasco, fiscalizado pela prefeitura e por outros órgãos públicos para, enfim, começarem as obras de São Januário, né? Na verdade. Então, se a gente for observar todo esse cenário que se desenrola, talvez nos próximos 60 dias teremos uma resposta. Dentro, né, de 60 dias teremos uma resposta
mais firme sobre esse assunto, que obviamente o torcedor vascaíno também aguarda, né, com muita ansiedade, que é a reforma e ampliação do Caldeirão de São Januário. Bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí o andar da carruagem. Olha só, falando em grana, o Vasco receberá, né, entre 3% a 5%, né, do mecanismo de solidariedade da FIFA pela venda de Matias Galarza do Tajeres para o River Plate. É isso mesmo, o River contratou o jogador e o Vasco receberá ali entre 180 mil a 300 mil euros. Então, no teto aí batendo por volta de 1.900.000 reais o mecanismo de solidariedade pela contratação do volante Matias Galarza. Eu me lembro muito, né, do Matias Galarza, quando ele começa no Vasco, ele teve, né, um começo avassalador, né, jogando muita bola, foi uma das esperanças do Vasco ali, o paraguaio Galarza, no início da sua carreira, um jogador muito promissor, e depois ele foi caindo, decaindo, perdendo ali espaço, enfim, foi transferido e agora chega ao River Plate da Argentina, talvez esteja recuperando, né, o bom futebol, porque o crivo ali, né, dos scouts do River é muito alto. E a gente vai ver se o Matias Galarza vai conseguir performar ou não na equipe argentina. Bom jogador? Sente saudades? Eu confesso para você, mesmo com o início avassalador, assim, um início bem promissor, eu não sinto saudades do Matias Galarza. Mas vai lá, melhor que o Matheus Carvalho, enfim, é muito melhor, mas não serve, na minha opinião, para uma realidade que nós estamos procurando, por enquanto não agora. Enfim, a sua opinião também vale. Falando em mercado da bola, né, o Vasco mira zagueiro, foi buscar saber sobre o Nino, sobre o Mina, também o atacante Andrés Gomes negociando, tem outros jogadores na mira, mas a informação vem da Colômbia. A imprensa colombiana está comentando, né, está especulando que o Vasco estaria interessado na contratação do goleiro Aldair Quintana, goleiro de 1,95 m, né, um gigante, né? 1,95 m, tem contrato com o Bucaramanga lá na Colômbia, o Atlético Bucaramanga até o final do ano que vem. Então tem o contrato ainda vigente, né? Tem 31 anos de idade, já atuou pelo River Plate lá no Sub-20, passou toda a sua carreira ali trocando de clubes, né, na Colômbia, e hoje no Atlético Bucaramanga o jogador teria, né, aí o interesse do Vasco para ser, aí quem sabe, o arqueiro reserva imediato do Léo Jardim, ou se o Vasco o procurou antes da renovação contratual com medo de uma saída do próprio Léo Jardim. Então a imprensa colombiana soltando aí, né, esse possível interesse do Vasco em Aldair Quintana, 1,95 m de altura. Queria saber a sua opinião, o que você acha sobre o goleiro. Confesso que eu não acompanho muito de perto, né, o campeonato colombiano, não é uma figura totalmente estranha, né, mas não tenho muita base, né, para comentar sobre o Aldair Quintana. E você, conhece? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião, então, para a gente entender o que é e quem é Aldair Quintana de uma forma mais detalhada. Bom, o Vasco encara o Internacional, que não terá o zagueiro Vitão. É um dos destaques do Inter, né, nessa retomada lá da equipe colorada, voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. O terceiro cartão amarelo contra o Santos tira o jogador do confronto contra o Vasco. Mas temos arbitragem definida. Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, será o árbitro, dono do apito, para essa partida que o Vasco precisa, né? Uma sequência muito incômoda para o torcedor, né, de jogos sem vencer. O Vasco já acumulou desde as férias, voltando de férias, e eu sempre falei aqui, o Vasco teve 10 dias de férias, jogadores e comissão técnica, voltou a treinar apenas em meio período, apenas na parte da manhã, folgando à tarde, isso até os jogos, tá? Eu achava que isso não daria certo, e não deu. Então agora, o planejamento tem que ser outro, tem que ser otimizado. E claro, agora encara o Internacional, um baita de um desafio, óbvio, um desafio tremendo no Campeonato Brasileiro. É fácil? Não é, mas tem que tentar, né? Tem que tentar vencer. A gente observa, né, que o elenco ainda tem defasagem em algumas posições. O Fernando Diniz olha para o banco de reservas, vai vir novamente Lloyd, Alex Teixeira, Benjamin Garré, Matheus Carvalho, enfim, não tem alternativas. Agora basta a diretoria do Vasco trabalhar para que esse cenário que foi criado por ela própria seja mudado. Então a gente precisa mudar esse cenário quanto antes. Queria agradecer a sua presença aqui nesse vídeo. Lembrando você
Quer comprar sua camisa do Vasco, eu deixo também o link lá nos stories, tá? No meu Insta. Corre lá. Olha só, preste atenção. Daqui a pouco eu tô voltando, hein? Com mais informações. Então não saiam daí. Beleza? Um forte abraço. Saudações vascaínas.